conversa agora sobre consórcio. Você vai saber por que a modalidade é a melhor forma de compra parcelada para trocar de carro, por exemplo. Além disso, pode ser uma certa poupança, um investimento. O gerente da Sinosserra Consórcios, Leonel Guimarães, está conosco e vai falar sobre essa modalidade. Leonel, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, obrigado. Bom, a gente vem acompanhando desde 2016, passando agora por 2017. Paralelo ao momento de crise, né, a gente vê as pessoas, né, com uma redução no seu orçamento, o crescimento da modalidade consórcio nesse período. Inclusive, me chama a atenção como o mercado do consórcio está aquecido com até novas empresas que aí a gente tem que ficar com um pezinho atrás, que não tem a credibilidade como a Sinosserra Consórcio de mais de 4 décadas. Sim. Isso a gente tem que ficar esperto, porque quando o negócio é bom, muita gente se junta, né, Leonel? Sim. O mercado para 2018 segue essa tendência? Tu acredita nisso? Nós acreditamos que sim, Bives. Esse ano, por exemplo, no primeiro semestre, em comparação com o primeiro semestre do ano passado, o consórcio subiu em vendas, em quantidade de cotas vendidas, 9%, 9,1%. Manteve a tendência de subida. A expectativa da ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, era um crescimento em torno de 7%. Ele cresceu, então, acima da projeção. E sabe que essas projeções, elas, né, sempre são um pouquinho além, até para forçar um pouquinho o mercado, motivar e tal. Então, ela foi 2 pontos percentuais praticamente acima da expectativa, né? Isso mostra, né, que esse segmento está assim, de acordo com as aspirações assim, de boa parte do público consumidor. No segundo semestre, nós ainda não temos, obviamente, não temos os dados fechados, mas a prévia do primeiro trimestre do segundo semestre também é de alta, né? Um pouco menor, mas ainda assim. Então, nós imaginamos que vamos fechar o ano com uma alta mais ou menos de acordo com o que previu a ABAC. Né? Sim. No caso entrando mais na segmentação, o automóvel, o consórcio de automóvel subiu em torno de 20%. Nossa! Né? Isso mostra que esse mercado também está caindo no gosto do consumidor. Né? O imóvel subiu em torno de 10%, mas essa alta do automóvel leve, né, que nós chamamos, é que está nos chamando a atenção. Sim. Sobre a credibilidade dessas empresas é muito importante, por isso existe a associação e também existem mecanismos do Banco Central, né, para que as empresas que entrem nesse mercado em expansão tenham um mínimo de credibilidade. E, bom, a gente sabe que a Sinosserra tem mais de 4 décadas, né, de credibilidade. É importante o consumidor, no momento que ele adere a um grupo, ou que ele tem a intenção de fazer, ele examinar exatamente a condição, porque às vezes, se é uma administradora constituída e controlada e fiscalizada pelo Banco Central, nós acreditamos que não há problema, que é uma questão de diferenças entre uma e outra e particularidades que aí o consumidor tem que analisar se aquilo ali atende, né? Porque uma tem um prazo maior, trabalha com prazos menores, outra trabalha com um tipo de produto, outro, enfim, ver se adequa àquela necessidade que o cliente quer. Mas em termos de idoneidade, não vejo problema, assim, se ela é realmente fiscalizada pelo Banco Central. Agora, o cuidado é que tem algumas empresas que atuam como consórcio e não são administradoras, entende? São empresas clandestinas, vamos dizer assim, que existem espalhadas pelo Brasil todo, com sede aqui no Rio Grande do Sul não tem, mas que atuam aqui, através de jornal, através de internet. Então, volta e meia, acontecem alguns casos de pessoas que entram nesses grupos, que não são grupos de administradores, e sim de empresas de fachada, vamos dizer assim, e que depois, quando se dão conta que aí o bem não é entregue, os prazos não são respeitados, aí vão a entender o que está acontecendo, aí viram que entraram numa canoa furada, vamos dizer assim, né? Bom, então por isso que a gente insiste que o consórcio é a melhor modalidade de uma compra parcelada, programada, planejada. Você vai investir muito bem, mas a primeira dica é procure uma empresa que esteja regularizada, regulamentada e que esteja atuando de preferência com credibilidade no mercado. A vantagem, só por favor, complemento, a vantagem de empresa como a Sinosserra, por exemplo, é que a sede é aqui em Porto Alegre. Então, o consorciado, seja daqui da região metropolitana ou do próprio interior, quiser tirar uma dúvida, quiser... o acesso é muito fácil, né? Tem administradoras
e aí eu não estou criticando a administradora em si, mas assim, fica mais difícil um contato, porque é telefone, 0800, aquela coisa que todo mundo conhece, que dificulta um pouco mais, né, o atendimento. E no caso da Sinosserra, não, o atendimento é aqui, ele é atendido por pessoas e não por máquina, por telefone, claro. Enfim, isso facilita bastante. Sem dúvida. E um detalhe, né, para você que está aí pensando em fazer um consórcio, já a gente vai fazer uma simulação. E a Sinosserra facilita bastante. Você pode tirar sua dúvida pessoalmente, pode usar a internet pelo site da Sinosserra e também baixar o aplicativo. Já a gente fala sobre isso. Mas sobre o acesso, como é que a gente faz para entrar no consórcio? A documentação, isso também é facilitado? Isso, é. O acesso, então, assim, ó, até o consorciado, o consumidor que tiver interesse em conhecer, não precisa, pode ser até uma visita para conhecimento, não há necessidade assim de, eu só vou chamar um consultor na minha empresa, ou no meu trabalho, ou até em algum lugar neutro que seja, porque está bem comum hoje o nosso consultor atender consumidores, prospects, em shoppings, por exemplo, né? Porque é um horário que o consumidor tem para poder atender, e, ao mesmo tempo, não quer levar alguém na sua casa, claro, no seu ambiente mais privado, enfim. Então, marca nesses lugares. Não tem problema, nosso vendedor está à disposição, nosso consultor à disposição. Então, marca até para conhecer, para tirar dúvidas, saber se aquela intenção que ele está, se está de acordo com o que o consórcio oferece, né? Que é outra preocupação que nós temos também, porque um consorciado que entra num grupo e acaba desistindo, ele é ruim para ele e é ruim para a administradora também, né? Então, ele estando seguro daquele negócio é muito importante. Então, no momento que ele recebe a visita de um consultor, que ele entende que aquilo ali realmente é o que ele quer, aí a documentação para ingressar é muito simples, né? Dados pessoais e pronto. Depois, quando é contemplado, sim, que aí existe um cadastro que é feito, né? Que é comum a qualquer cadastro hoje de compra financiada ou parcelada, enfim, que vai também depender do estágio em que estão os pagamentos, né? Porque o consórcio ele vai depender de sorteio, de lance e tal. Se é contemplado mais no início, quando o saldo devedor é maior, talvez se exija um pouco mais de documentação. Já, né, com uma quantidade de parcelas mais pagas, as exigências tornam-se menores. Bom, o Mauro Borba, lá da Rádio Mix FM 107.1, costuma dizer, o Natal está aí. De fato, o Natal está aí, depois já vem o Carnaval, mas também depois vem o imposto de renda. Nem tudo no Brasil é farra e festa, né? Bom, a incidência de imposto de renda sobre o consórcio, para quem está já planejando, já 2018, e sobre o valor que o consorciado pagou em parcelas? Não interfere em nada no imposto de renda, inclusive lá na declaração de imposto de renda, na guia lá de bens, tem um código exclusivo para consórcio, é muito fácil de declarar, inclusive, é só ir lá procurar consórcio não contemplado, lança ali, depois que contempla e usa o bem, lança o bem, enfim, é bem simples ali e não tem incidência nenhuma de imposto. Bom, tá todo mundo aderido ao consórcio, você já sabe por que agora é um mercado que cresce, dá oportunidade para você realizar os seus sonhos, seja o carro zero, ou até mesmo um carro usado, que você sempre sonhou em ter, ou então um imóvel. A gente vai fazer agora uma simulação, Leonel. Vamos para a tela então, simule agora o seu consórcio, vamos com parcelas. Vamos usar um pouquinho mais, tá? O mercado melhorou, a gente está vendo alguns sinais na economia de melhora. Vamos para parcelas de 700 a 800 reais, né? De 700 a 800, para você comparar até mesmo com o financiamento, porque no final das contas, depois que o cara dá, né, a gente tem um de 25 mil, tá? 36, mas isso é bem curto esse prazo. Eu ia dizer, esse prazo aí é um prazo bem curto, né? Mas se comparar o financiamento, duvido que vai estar parcelas nesse nível. Né? Justamente. Mas é um plano bom esse aí, que inclusive é um grupo que ele não tem variação, ele não tem... a parcela é fixa, né? Do início até o final do plano. Sim. Mas como ele é um plano de tempo mais curto, a parcela é um pouco maior. Sim, mas esse é para quem quer agilidade mesmo. Isso. Lembrando que, por exemplo, se for comparar com uma parcela de 700 de um financiamento, você já teve que dar a entrada... Né? Aqueles 25 mil você já teria que dar 60%, 50% para chegar até lá. E aí o que teria ali de 700, boa parte é juros, né, Leonel? Agora no crédito de 80 meses já a parcela diminui bastante, né? Sim, sim.
E aí a gente também tem um valor bem maior, né? A gente tem ali um 70% de um Comfort Line, né? De um Fox Isso. Comfort Line, quase R$40 mil em 80 meses, né? E detalhe, de novo, sem dar entrada nenhuma, você vai recuperar todo esse montante no final. Por que não tem juros? As pessoas às vezes ficam em dúvida. Como é que o consórcio, né, se viabiliza se não tem juros? Na realidade, o consórcio, o que ele é? É uma união de pessoas interessadas com um propósito específico e similar, né? Então, a administradora, ela entra como o nome já diz, administrando aqueles recursos das pessoas que querem adquirir aquele bem. Então, ela só cobra uma taxa de administração que é muito baixa e nem tem como comparar com o financiamento, né? Sim. Então, por isso que ele é mais barato, porque não existe juros, porque são os próprios consorciados que estão se autofinanciando. Agora, tem com a ajuda da administradora. Tem um detalhe muito importante aí, um sonho em conjunto, que é ter um veículo no valor, né, de 40 mil, por exemplo. Mas não precisa ser exatamente o mesmo veículo. Claro que não, aquilo é apenas uma referência para que o crédito ganhe variação e garanta o poder de compra do consumidor. Sim. No momento em que ele for contemplado, né? Só para fechar, o meu sonho, por exemplo, pode ser diferente do fulaninho de tal que está no mesmo grupo. Eu posso, com aquele valor, adquirir 2 veículos, por exemplo? Sim, 2 usados? Exatamente. O bem específico, ele vai variar depois, na hora da utilização da carta, cada um vai utilizar da forma que achar melhor, né? Bom, Leonel, que bom que quando a gente fala em economia, pelo menos no que se refere a consórcio, a gente tem sempre boas notícias nesse aspecto. E o consórcio ajuda a disciplinar, né, o cidadão, ou seja, isso aí. Ele mantém aquele compromisso ali, porque é muito difícil hoje isso acontecer sem uma ajuda, né? Aqui no campo da educação na universidade atua como uma pedagogia, ensinando a gente a poupar e investir corretamente. É isso aí. Obrigado, Leonel. Seja sempre bem-vindo. Tá, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.